Glória a Deus. Adorado, exaltado seja o nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo nessa noite. A paz de Cristo a todos os irmãos. Glória a Deus. Senhor, eu fecho os olhos pra tentar te encontrar, mas o filme do meu passado volta a me assombrar. As vozes das minhas falhas, os erros que eu cometi, gritam mais alto que a promessa que um dia recebi de ti. Eu tento ser um novo homem que a tua cruz gerou, mas o fantasma do meu ontem Glória a Deus. Aleluia, Jesus. eu sei que estou liberto, mas me sinto na prisão. Por favor, meu Deus, estende sobre mim a tua mão. Oh, Jesus, me liberta de quem eu já fui um dia. Quebra as correntes dessa amarga nostalgia. Lava minha mente com teu sangue, por favor, e me ensina a viver o presente do teu amor. Eu não quero ser um prisioneiro do homem que passou. Me ajude a ser o homem que a tua graça perdoou. Eu sei que a tua graça já me separou do mal e que o teu perdão me deu uma certidão final. Mas o meu coração queimou, Glória a às Deus. vezes volta para trás e esquece que a paz contigo é o que me satisfaz. Eu tento me esconder com medo de te olhar, com medo que a minha mancha vá te decepcionar. Mas tu insistes em me amar e em me chamar de filho. Quando eu me vejo apenas como um imbecil. Oh, Jesus, me liberta de quem eu já fui um dia. Quebra as correntes dessa amarga nostalgia. Lava minha mente com teu sangue, por favor, e me ensina a viver o presente do teu amor. Eu não quero ser um prisioneiro do homem que passou. Me ajude a ser um homem que tua graça perdoou. Eu não vejo a luz aqui, ó. Eu vou ficar vendo. De vez em quando eu vou ficar vendo se tá filmando. Viu? Porque pra mim tem uma luz aqui. Não tem problema não. Não tem luz. Não é pra ele acender uma luz pra mim, não. Não. Então, pronto. De vez em quando tu vem aqui, olha pra Tá, mim. de 15 em 15 minutos também aqui. Viu? Tá. Bom assim? Tá ótimo. Tá lindo. Perfeito. Esse que minha mãe tem que fazer.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Adorado, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite. Saúdo a todos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para quem observou e prestou atenção na letra deste louvor, eu não coloquei ele à toa. Ele fala de um homem, o nome do louvor é Prisioneiro do Ontem. Ele fala de um homem que pede a Jesus para que o liberte do homem que ele foi um dia. Ele pede para que Jesus quebre as amarras que o prendem outrora, antes dele conhecer Jesus Cristo. Ele pede a Jesus que livre ele da nostalgia, quer dizer, da saudade do que se passou na vida dele. E é nessa palavra que nós vamos focar hoje, que quando verdadeiramente Deus nos liberta, nós somos livres. Nós não devemos ficar mais presos às amarras anteriores ao nosso passado, antes de nós conhecermos Jesus Cristo. Nós devemos nos firmar na rocha que é Jesus, porque Ele nos salvou, Ele nos comprou, Ele nos tirou do lago de fogo, do lamaçal do pecado, e nós não podemos deixar retornar para aquele homem do passado, para aquela mulher do passado. Aleluia. E nós vamos aqui meditar também na palavra do Senhor. Glória a Deus. Boa noite a todos os irmãos, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Soberano Deus, maravilhoso, Pai amado, bendito, querido santo, é diante de Ti que eu me apresento, Senhor, juntamente com meus irmãos e minhas irmãs, para nós juntos adorarmos ao Teu santo nome, glorificarmos a Ti, Senhor, e que o Senhor venha falar conosco na Tua palavra. Não o que nós queremos ouvir, mas o Senhor fale para nós, em particular, o que cada um de nós precisamos ouvir dentro do nosso coração. Que não venha eu a falar da minha boca, mas que o Espírito Santo de Deus me conduza a falar neste momento com a igreja de Jesus Cristo. Entrego nas Tuas mãos, Senhor, este momento de oração. Entrego nas Tuas mãos esta pregação. Em nome de Jesus eu oro, agradecendo por tudo, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Peço desculpa aos irmãos, eu estou com a voz um pouco rouca, que é um pouco gripada, mas quando o Espírito Santo nos conduz, nós temos que fazer. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 8. Romanos 8. Aleluia, glória a Deus. Romanos 11, 36. Que é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. É por Jesus Cristo, é por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu me encontro aqui nesta hora, glorificando ao Seu nome, porque tudo é dele e é por Ele. Não é por mim, não é para a glória do homem, mas é para a glória de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus que se encontra, aleluias, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 a seguir.
Fala da mulher adúltera. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntaram-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? E ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Esta palavra é muito conhecida, todos conhecem, tenho certeza. Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela é nova todos os dias. Se nós pegarmos a mesma palavra de manhã, de tarde e à noite, meio-dia, nós teremos versões diferentes de cada pregador. Ou até mesmo do mesmo pregador. Porque o Espírito Santo é quem conduz a palavra. E é por meio do Espírito Santo que eu me encontro aqui hoje. Aleluia, porque Deus tem tocado no meu coração para nos trazer uma palavra primeiramente para mim, de fé, de renovo, de esperança. Porque possa ser a tribulação que tiver ao nosso redor. Jesus, Ele está no meio conosco. Ele está no centro conosco. É o que esta palavra vem dizer nesta noite. A palavra de Deus aqui vem a dizer que esta mulher, ela foi pega no próprio ato adulterando. Ela estava ali praticando um pecado. E pela lei, que eram as leis de Deus, que ele chama aqui pela lei de Moisés, aquela que fosse pega adulterando, teria que ser apedrejada. Mas os escribas e fariseus, diz a palavra de Deus, que tentando a Jesus Cristo, eles tentando que tivessem o que acusar a Jesus Cristo, porque eles buscavam, aleluias, eles buscavam fazer com que Jesus caísse em contradição em relação à lei de Moisés. Mas Jesus, ele com toda a sua sabedoria, era conhecedor das leis, até porque ele é a palavra. Jesus é o verbo. E Jesus sabiamente respondeu: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra contra ela. Aleluia. A palavra ela vem a nos dizer aqui no livro de Levíticos, no Levítico capítulo 20, versículo 10, vem exatamente falar sobre essa lei, que diz assim, Levítico 20, 10, diz assim, também o homem que adulterar com a mulher de outro
havendo adulterando com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Quer dizer, eles ali levarão apenas a mulher para ser acusada e apedrejada. Mas Jesus, sendo o verbo, sendo a palavra, com sabedoria, eles queriam pegar Jesus, eles queriam contradizer a Jesus. Porque no caso, pela lei de Moisés, a mulher e o homem teriam que ser levados para serem julgados e apedrejados naquele momento. E eles queriam tentar Jesus. Eles queriam aqui contradizer a Jesus Cristo para buscar alguma forma de condenar Jesus Cristo naquele momento. Mas Jesus, com muita sabedoria, ele abriu a boca que atire a primeira pedra àquele que não tiver pecado. A palavra de Deus diz, aleluia, em Romanos 8, aleluia, Romanos 8, diz aqui em Romanos 8, 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A partir do momento que você conhece a Jesus Cristo, a partir do momento que você se entrega a Jesus Cristo, Jesus olha para você e diz, da mesma maneira que ele falou para esta mulher pecadora. Ele diz aqui: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vais e não peque mais. É isso que Jesus quer de nós. Um coração contrito e aquebrantado. E que a partir do momento que nós conheçamos a Jesus Cristo, nós começamos uma nova vida, sermos uma nova criatura. Da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se abre uma nova vida para aquele que conheceu a Cristo Jesus. Ele não é mais nem de longe o homem e a mulher que ele foi anteriormente. Esse louvor que eu coloquei agora não foi em vão. Como eu já falei, é um louvor aonde aquele homem ele pede para que Jesus o liberte da nostalgia do passado, dos pensamentos do passado, da saudade do passado, que deve ficar tudo para trás. Porque a partir deste momento, Jesus lançou no mar do esquecimento. E nós somos nova criatura para Cristo Jesus. E Ele habita em nós, porque nós somos casa Espírito Santo de Deus. Casa e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a palavra ela vem a nos dizer aqui que aquela mulher ela foi colocada no meio. Glória a Deus, aleluia. A palavra ela vem dizer aqui que aquela mulher ela foi colocada no meio para ser acusada. Vem a nos dizer aqui, aleluia, que enquanto ela estava naquele meio sendo acusada, Jesus também estava no meio com ela. Nesse momento, Jesus escrevia na terra, mas os fariseus e os escribas, intentando contra Jesus, continuaram lhe perguntando. Por isso, Jesus os respondeu: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer na terra que não peque. Um justo. O justo já são os que conhecem a palavra de Deus. Os justos já conhecem a palavra de Deus. Ele está falando aqui daqueles que já conhecem a Jesus Cristo, na palavra.
Ele não está falando de ímpios, porque ímpios, eles não conhecem a palavra de Deus. E não querem conhecer, porque as escrituras estão sendo pregadas. E quando a gente vai falar de Jesus Cristo para eles, eles dizem, eu já tenho Jesus, eu já tenho Deus, o meu Deus é o mesmo de vocês, o Deus é um só. Eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles não querem adentrar, mergulhar na palavra de Deus, na água viva que é Jesus Cristo. Eles não querem ouvir esta palavra, eles não querem meditar nesta palavra. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra ela vem a nos dizer que aquela mulher estava no meio, sendo acusada, mas Jesus estava com ela. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus ali estava no meio com aquela mulher. Com certeza dá-se a entender que aquelas outras pessoas estavam ao redor dela, acusando, já de pedras na mão, já preparadas para jogar naquela mulher, para ali cumprir aquela lei que determinava naquele tempo. Mas Jesus estava no meio com ela. A palavra de Deus diz que Jesus estava no meio, juntamente com aquela mulher. E esta palavra, ela vem para mim, para você, dizendo para nós que hoje nós podemos estar, eu me coloco nesse lugar, porque hoje nós poderemos estar no meio de uma grande tribulação, de uma grande dificuldade, de um grande sofrimento, de muitas interrogações na nossa cabeça, de muitos questionamentos. Muitas vezes a gente se olha para nós mesmos e chegamos a questionar a Deus. Senhor, será que o Senhor me esqueceu? Por que é que eu não consigo algo que eu desejo tanto? Por que é que eu não chego aonde eu desejo chegar? Por que é que eu não consigo aquilo que eu tanto almejo na minha vida? Muitas vezes a gente se vê assim fraco, desacreditado. Mas Deus, Ele é um Deus forte, que a palavra dEle venha nos dizer que Ele é o que levanta o que está fraco. Ele levanta o que está caído e dá força àquele que está fraco, sem forças. Ele leva sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas dores. Ele se oferece para levar juntamente conosco os nossos fardos e as nossas dificuldades. Não sei qual é o problema que está ao teu redor hoje, que está te afligindo, que está te acusando. Se você está no meio hoje de uma tribulação, de uma dificuldade, de um sofrimento, de uma perca, saiba que existe um Deus que Ele não nos abandona. Jesus Cristo, Ele estava ali naquele meio com aquela mulher. E Ele, com autoridade, Ele disse para todos aqueles acusadores que atire a primeira pedra daquele que não tiver pecado. E todos sumiram. E Jesus, Ele é grande, Ele é majestoso, poderoso. Ele é o mesmo de ontem. Ele é esse Deus que aqui na palavra Jesus, Ele fez este milagre de salvar esta mulher, que com certeza a partir daí se tornou uma nova criatura, porque ela conheceu ali o amor de Jesus Cristo. Ela não foi apedrejada, porque Jesus estava no meio com ela. E a partir de então, com certeza, esta mulher se tornou uma nova criatura. Quando Jesus disse, vai e não peque mais. E é isso que Ele quer de mim, que Ele quer de você. Que nós venhamos a viver uma vida nova, uma vida com Cristo, uma vida de busca de abundância de alegria. Aleluia. Que nós nos separamos do mundo para viver para Deus.
Porque a palavra de Deus diz que aquele que está no mundo, o amor do Pai não está nele. Nós precisamos ser santos, separados do pecado. Deus, Ele nos escolheu para sermos vasos de honra nas suas mãos, para trabalharmos para Ele na vinha, no Evangelho. A palavra de Deus, ela vem a nos dizer em Mateus 22:14, aleluias, que muitos são chamados, mas muito poucos são os escolhidos. Neste momento, aleluias, a palavra de Deus, ela tem se multiplicado enorme na terra. E Jesus, ele predisse em Daniel a multiplicação da ciência. A palavra, ela está sendo passada numa velocidade muito grande, o conhecimento do Evangelho. Mas existem as pessoas que não querem ouvir a palavra, que não guardam a palavra no seu coração. Ouvem, mas não guardam. Tem essas pessoas que não querem. Por isso o versículo, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu estou aqui passando para você a palavra neste momento. Aleluia. E milhões de pessoas vão ver este vídeo através deste canal que nós usamos para fazer, aleluia, a divulgação da palavra de Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas ouvirão, muitas pessoas virão este vídeo, mas poucas pessoas vão guardar esta palavra dentro do seu coração. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse 1:3, que bem-aventurado é o que, aleluia, bem-aventurado é o que ouve. Deixa eu ouvir a palavra aqui, aleluia. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado. Bem-aventurado é o que lê. Bem-aventurado é o que ouve. Glória a Deus. Eu gosto. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque os tempos estão próximos. Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aleluia. É com muita alegria, meus irmãos, que eu me encontro hoje aqui para trazer essa palavra de edificação, primeiramente para mim, para minha família e para vocês. Glória a Deus. E a palavra de Deus, em João 14:6, ela vem a nos dizer, aleluia, João 14:6, ele vem a nos dizer que ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que ser por Jesus Cristo. Apenas através dele, porque Jesus, ele é a porta. João 14:6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que ser por Jesus Cristo. Apenas por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é a porta. A porta da graça está se fechando. A porta da graça, nós não merecíamos a graça, nós merecíamos a morte. Mas Jesus, ele veio e morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna e vida com abundância. Aleluia. Ele estava ali naquele meio com aquela mulher. E ele ali, com sabedoria, falou com aqueles acusadores. E todos saíram ao redor. E ficou apenas ele e aquela mulher no meio. E assim ele vem para mim, ele vem para você. E nós no centro, eu e Jesus, você junto com Jesus. Ele hoje vem ali convidar para que você abra a porta do seu coração, para que você deixe ele entrar na sua vida, fazer morada e cuidar de você.
assim como Ele cuidou desta mulher e assim como Ele cuidou de muitos outros na palavra de Deus. Muitos outros livramentos que teve na palavra de Deus. Jesus, Ele é amor. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar liberdade, para nos transformar em novas criaturas. Ele morreu no Calvário. Ele venceu a morte para nos dar vida, vida com abundância e para nos tirar do lago de fogo e do inferno. Nós merecíamos a morte. Jesus, Ele nos deu a graça. Graça é favor imerecido de Jesus Cristo. Nós merecíamos a morte. A partir do momento do pecado no Éden. A partir do momento no pecado do Éden, quando Adão pecou, caiu em pecado com Eva, o homem, ele foi, aleluia, expulso do paraíso. E ele foi expulso da presença de Deus. Porque o pecado, meus irmãos, nos afasta da presença de Deus. Mas no mesmo momento em que nós nos aquebrantamos e nos aquebrantamos e nos ajoelhamos na presença de Deus e pedimos perdão dos nossos pecados, Deus, Ele perdoa os nossos pecados e diz para nós: vai e não peque mais. E você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do passado, você não é mais escravo do que você foi um dia. Você hoje é um homem, você é uma mulher, libertos em Cristo Jesus, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com amor, Jesus foi naquela cruz e morreu por mim e por você naquela cruz. Aleluia, meus irmãos. Hoje eu venho aqui porque Deus, Ele tem me dado este pensamento, esse pensamento de cada vez mais nós corremos para os braços do Pai. Porque as palavras, as profecias estão se cumprindo e nós precisamos e nós temos pouco tempo para chegarmos na presença do Pai, para vivermos em comunhão com Deus, porque as profecias estão se cumprindo. E haverá um dia, haverá uma hora que não vai ter mais oportunidade, não haverá mais chance, mas não haverá mais para onde correr. Nós temos que tomar esta decisão aqui em vida, porque a palavra de Deus diz que nós somos neblina que o vento dispersa. Deus, Ele tem os nossos dias contados na palma da sua mão. Ele tem os nossos dias contados. Uma coisa certa para cada um de nós, meus irmãos, é que um dia nós iremos fechar os olhos e nós vamos partir desta terra para uma eternidade. E aonde você quer passar a sua eternidade? Eu quero, em nome de Jesus, passar a minha eternidade no céu. Há dois caminhos. Há dois caminhos. O caminho estreito que leva para a salvação, para o céu de glória, aonde nós viveremos com Deus e os anjos. Mas há um caminho que a palavra diz que é largo, que a porta é larga e que muitos entrarão por ele, porque ele leva para a perdição. Porque leva para a perdição, porque são tudo fácil. Porque as coisas são tudo muito fáceis. E as pessoas não querem, aleluias, de repente seguir a Jesus Cristo, porque acham que seguir a Jesus é dificultoso, é espinhoso, é dificultoso, é doloroso. Porque Jesus mesmo disse: se perseguirem a mim, vão perseguir a vocês também. Mas Jesus também disse: tende bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e nós venceremos o mundo em Cristo Jesus. Aleluia! Porque Ele está conosco. A palavra de Deus aqui diz que Ele estava no meio com aquela mulher.
graças a Deus, aquela mulher foi posta no meio, aonde Jesus estava ali, ela veio e jogaram ela ali. Foi dia de livramento. Naquele dia, aquela mulher teve um dos maiores milagres também registrados na Bíblia. Não se diz o nome dela, não a identifica. Mas ela foi uma mulher que provou do amor de Jesus naquele dia. Glória a Deus, ela foi salva ali naquele momento. Porque ela estava, aleluia, no pecado. E o pecado, como eu já falei, ele nos afasta da presença de Deus. Mas no momento em que Ele fala conosco e que nós ouvimos a sua voz e que nós preferimos seguir a Jesus Cristo, que nós confessamos nosso nome a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador das nossas almas, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Não importa a tribulação que está ao teu redor, não importa a dificuldade, não importa a dor, não importa o sofrimento, você nunca vai estar sozinho. Jesus vai estar com você no centro, no meio, sempre com você. Você não será abandonado. Deus, Ele não abandona. Ele não abandona os seus filhos. Aleluia. Deus, Ele é tão maravilhoso que ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Venha para Jesus do jeito que você está. Não ache que você é indigno de ir para os pés de Jesus. Não. Do jeito que você estiver, você vai. Se aquebrante nos pés dele. Ore a Ele, peça perdão pelos seus pecados e você será perdoado. Com sinceridade, com o coração contrito e quebrantado. Se ajoelhe nos pés do Senhor e peça perdão pelos seus pecados. Confesse a Deus, a Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Deixe para trás o homem e a mulher que você foi um dia e comece uma nova vida em Cristo Jesus. Busque o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele ainda está perto, porque, aleluias, daqui um dia, daqui uns tempos, nós não estamos mais como invocar mais não. Nós não teremos mais como invocar. E se nós formos chamados para a presença de Deus, assim como eu já falei, que a palavra diz que nós somos neblina que o vento dispersa. A morte é a única certeza que cada um de nós temos. Eu posso estar aqui agora e daqui a pouco eu posso não estar mais. Você pode estar aí agora me vendo, daqui a pouco você pode não estar mais. É a única certeza que nós temos é essa. Mas nós podemos mudar o nosso destino depois da morte. Depois da morte nós podemos mudar. Confessando o nome a Jesus Cristo aqui em vida, abrindo a boca e confessando. Confessando em vida, confessando para que as pessoas ouçam que você ouviu, que você confessou o seu nome a Jesus. Para que as pessoas apontem para você e digam, esse daí é filho de Deus. Ele professou o nome a Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que negar a Jesus Cristo na frente dos homens na terra, Deus negará aquela pessoa na frente dos anjos que estão no céu. Eu me confesso como Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador da minha alma. Aleluia, glória a Deus. E a palavra ela vem a nos dizer, aleluias, do grande amor de Deus para nossas vidas. João 3,16 vem a nos falar, glória a Deus. João 3,15, aleluia, a seguir. Glória a Deus. João 3,15 a seguir vem falar assim. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aleluias. Porque as suas obras eram más. A palavra de Deus fala aqui para nós deste grande amor de Deus para conosco. Depois do pecado, nós éramos todos condenados à morte. Mas Deus, ele enviou o seu único Filho para ser crucificado, e nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor nas nossas vidas. Graças a Deus que Cristo nos comprou. Aleluia. As profecias estão se cumprindo, nós estamos vendo todos os acontecimentos na terra. E a palavra está sendo pregada. As pessoas não têm como dizer que não ouviram a pregação, não tem como dizer que não ouviram falar da salvação, porque está sendo pregada. Jesus, ele mandou os discípulos, em Marcos 16:15, vão pelo mundo inteiro, prega o evangelho, vamos pelo mundo inteiro, dizendo arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, e está sendo pregado. Muitas pessoas têm se levantado e pregado o verdadeiro evangelho. Muitas pessoas também estão sendo enganadas por falsos profetas, falsos pastores, mas muitas pessoas de bem, pessoas de valor, estão realmente passando as verdadeiras escrituras sagradas de Deus, o livro sagrado do Senhor. Aleluia, a meditação desta palavra. Meditando na palavra, você não será enganado. Em João 5:39. Aleluia. Jesus, ele vem a nos dizer. João 5:39. Vem a nos dizer, aleluia. Olha, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida é eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus Cristo, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. É para a honra e glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo que eu nessa hora eu passo essa palavra para os irmãos, aleluia, contida na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus vivo. Aleluia, eu gostaria que muito, aleluia, que a igreja viesse a meditar nesses versículos e viesse contemplar a face do Senhor e viesse a meditar, porque a porta da graça está se fechando. A porta da graça é Jesus Cristo. Jesus, Deus, aleluia, no tempo de Noé, glória a Deus, ele fechou a porta da arca por dentro. Não tinha mais a oportunidade de ninguém se salvar. Quando Noé fechou a porta da arca, quando Noé entrou dentro da arca, com a sua família, Deus fechou a porta por fora. Deus fechou a porta por fora, porque não tinha como Noé abrir aquela porta. E toda aquela geração que Noé pregou 120 anos, o pregador da justiça, Noé pregava que viria um grande dilúvio e as pessoas não acreditaram. E Jesus diz aqui nas palavras, aleluia, que o nosso tempo seria como nos tempos de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Aleluia. E seria como no tempo de Sodoma e Gomorra. Plantavam, edificavam, casavam-se. Mas ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Veio um dilúvio e levou a todos. Sodoma e Gomorra foi queimada com todos os seus pecados. Que nós sejamos povo separado deste mundo que está, aleluia, cheio de, aleluia, por todos os lados. Nós só vemos, aleluias, más notícias, maus acontecimentos. Nada no mundo nos agrada, nada no mundo nos faz feliz, porque nós não somos daqui. A nossa morada é no céu. Nós estamos aqui apenas de passagem, meus irmãos. Glória a Deus. É para a honra e glória do Senhor que eu falo nesta palavra nesta hora.
Aleluia. E que nós venhamos a meditar nesta palavra. E que Jesus esteja sempre no centro, juntamente com você, passando por todas as dificuldades e tribulações que tiver ao seu redor. Ele vai estar sempre com você. Você nunca estará sozinho. É da parte de Deus que eu tenho esta palavra ao meu coração e ao seu coração. Glória a Deus. Soberano Deus maravilhoso, Pai amado, bendito. Deus santo, Deus querido, maravilhoso. É no santo nome de Jesus que eu oro neste momento. Agradecendo, meu Deus, por esta linda e rica palavra que o Senhor nos concedeu, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pela tua presença na nossa vida. Muito obrigada porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, tem cuidado também de nós. Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Nós somos muito gratos, meu Deus. Eu e minha casa, nós servimos a Ti, Senhor. Nós escolhemos servir a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu peço neste momento, meu Deus, pela minha saúde, meu Senhor da glória. Cuida da minha família, cuida de cada um dos meus filhos. Cuida do meu esposo que está na sua jornada de trabalho neste momento, livrando ele, Senhor, naquele transporte coletivo, trazendo ele para casa em paz, Senhor. Assim cuida do meu filho que está em viagem de trabalho. Cuida de cada um de meus netos, de meus enteados, cada um de meus filhos. Cuida de todos os meus familiares, todos os meus vizinhos. Cuida da nossa comunidade, cuida do Brasil, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, vá de encontro a cada um dos inscritos do canal, meu Pai. Glória a Deus a cada um que ouvir esta palavra, Senhor. Que venha tocar no fundo do seu coração, que eles venham aguardar a tua palavra dentro do seu coração, Senhor. E a meditar nas Escrituras Sagradas e te aceitar como único e suficiente Salvador das suas almas. Que o Senhor venha abençoar com portas de emprego abertas, meu Deus, com a saúde, com a paz de espírito, com a saúde do corpo, com a saúde da cabeça, a saúde física, a saúde mental, Senhor. Tira todo estresse, tira toda ansiedade, tira síndrome do pânico, tira todas as dores do corpo, meu Deus. Tudo isso que tem assolado o povo na terra, todos esses acontecimentos que têm nos deixado atribulados, meu Senhor da glória. Assim como o Senhor vem nos dizer na palavra, o Senhor está no meio conosco. Continua, meu Deus, conosco, nos guardando, nos protegendo de todos esses problemas que estão ao nosso redor, de todas as dificuldades, de todas as artimanhas malignas do mal que vier a cair sobre nós, meu Pai. Nos livra de toda praga, de toda seta maligna, de todo mal, de toda inveja, de todo olhar perverso, de toda maldade. No santo nome de Jesus, Senhor, vem trazendo a cura, meu Deus. Me dá a cura, meu Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor. Vem trazendo a cura para aqueles que estão precisando de uma cura, que estão com o diagnóstico do médico errado, meu Deus. O Senhor é o médico do médico. O Senhor é quem dá a última palavra. O Senhor é o juiz dos juízes. O Senhor é o nosso justo juiz. Deus é o nosso advogado, nosso justo juiz para nossas causas impossíveis. Para ti não há impossível. Em nome de Jesus, não há impossível para ti, Senhor. No santo nome de Jesus, nós nos entregamos nas tuas mãos nesta noite. Muito obrigado por este dia maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, pela noite que adivinha. E que nós possamos viver sempre na tua presença, para que na hora que nós descermos na sepultura, nós tenhamos a certeza de que nós iremos contemplar a tua face. É em nome de Jesus que eu oro nesta hora, agradecendo a todos os irmãos que ficaram conosco até agora. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada a todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus em Cristo abençoe você, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.